abrir as Sagradas Escrituras, irmãos, na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 16. Hoje nós estamos partindo para a 9ª aula da classe de novos membros, e como os irmãos mesmo estão vendo, nós vamos tratar nessa manhã, nessa primeira aula, sobre a doutrina da fé salvífica ou fé salvadora. Romanos, capítulo 1, versículo 16. A palavra diz o seguinte, irmãos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Queridos, para falarmos de fé, e eu quero iniciar essa aula fazendo algumas observações para que, a título de conhecimento de todos aqui, para que a gente possa entender de uma forma bem ampla sobre este assunto que é a fé. Nós vemos, irmãos, que existe uma fé que é uma fé natural. É uma fé, meus irmãos, que ela é meramente humana. Esta fé que eu estou dizendo, ela é uma fé que é inata ao homem, e ele já nasce acreditando em alguma coisa. Ou seja, essa fé natural, irmãos, essa fé que é humana, que é emergida de sentimentos e situações, todos nós temos essa fé. Inclusive até os próprios ateus, um ímpio, tem esta fé natural. Porque é uma fé, meus irmãos, que faz a pessoa simplesmente ter um pensamento positivo em relação a algo. É ela traçar um plano e crer que ela vai chegar no final desse plano que ela mesma planejou. Ou seja, isso é uma fé natural. Mas, meus irmãos, nós vemos na palavra de Deus que essa fé que é natural, é humana, ela é uma fé da natureza pecaminosa do homem. É uma fé, meus irmãos, que está ligada diretamente aos sentimentos humanos, ao coração do homem que é pecaminoso, que é um coração distante do projeto de Deus. Meus irmãos, e é uma fé proveniente de uma natureza totalmente decaída, como nós já aprendemos aqui em algumas aulas dessa classe de novos membros. Mas, meus irmãos, a fé realmente salvífica, e é o assunto que nós vamos tratar aqui nessa manhã, a fé salvadora, a fé redentora, é uma fé que é totalmente o contrário desta fé natural. É uma fé que é sobrenatural. Ela está acima daquilo que é essa fé humana, essa fé que emerge do nosso coração. E essa fé, meus irmãos, salvífica, salvadora, é a fé que é ali descrita ali no livro de Hebreus, no capítulo 11, aonde nós vemos ali, meus irmãos, que o autor, ele descreve ali no capítulo 11 de Hebreus, o conceito de fé, e traz ali no capítulo, e eu aconselho os irmãos depois lerem o capítulo 11 todinho de Hebreus,
que os irmãos vão ver ali vários exemplos de homens e mulheres pelas quais Deus colocou essa fé salvífica dentro do coração dessas pessoas, para realmente deixar para cada um de nós, para a igreja, um legado, um testemunho. Esses exemplos ali, meus irmãos, que o autor ali em Hebreus descreve, são ali chamados os heróis da fé, que ali, nas suas determinadas épocas e naquilo que eles viveram, deixaram para nós exemplos marcantes na nossa vida. Nós lembramos de um exemplo principal, e ele é até chamado pai da fé na Bíblia, que é Abraão. Abraão, meus irmãos, por que ele é chamado o pai da fé? Porque foi um homem, meus irmãos, que já com a idade avançada, tanto ele quanto a sua esposa, ele recebeu um chamado de Deus para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, que era Ur dos Caldeus, que daquela saída dele, daquela promessa que Deus estava fazendo a ele e a sua descendência, faria de Abraão pai de muitas nações. E como, meus irmãos, Abraão, um homem já avançado de idade, a sua esposa também avançada de idade, como, meus irmãos, humanamente falando, ele creria em uma promessa nesses moldes pelas quais Deus fez a ele, somente, meus irmãos, com uma fé salvadora, somente com uma fé salvífica, e que nós vamos aprender nessa manhã, irmãos, que a fé salvífica, ela realmente, ela move o coração do homem para crer nos intentos e promessas que vêm da eternidade de Deus. Pois bem, irmãos, o autor em Hebreus, ele foi inspirado por Deus, deixou esse legado, que é nada mais é a graça da fé salvífica. Mas que graça da fé salvífica é essa que eu quero tratar com os irmãos nessa manhã? Aí nós vamos passar e lembrando aos irmãos que todos os nossos estudos, tudo aquilo que nós temos falado aqui na escola bíblica, é baseado na Confissão de Fé Batista de 1689, que é a confissão de fé pela qual nós optamos. E só para refrescar um pouco a memória dos irmãos, a confissão de fé ela é necessária para uma igreja bíblica. Qualquer igreja que seja bíblica, comprometida com as Escrituras, uma igreja séria, ela necessita obrigatoriamente ter uma confissão de fé. E a nossa confissão de fé é a Confissão de Fé Batista de 1689. Então, que graça da fé é essa que nós vamos tratar aqui nessa manhã? Acompanhe comigo, irmãos. Essa graça da fé é uma graça pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. Ou seja, é a obra do Espírito de Cristo em seus corações. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, é o seguinte: a fé salvífica, a fé salvadora, ela atinge os eleitos, aqueles que foram elegidos antes da fundação do mundo pelo próprio Deus. Ou seja, Deus já colocou nesses corações dos eleitos esta fé salvadora, para que eles pudessem crer em todos os desígnios e promessas vindas da eternidade de Deus. A referência, como os irmãos estão vendo, está lá em Efésios 2,8, um texto conhecido da igreja. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé salvadora, fé salvífica. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Até aqui está bem entendido, irmãos? Vamos caminhar?
E esta fé, meus irmãos, essa graça que vem através da fé salvadora, meus irmãos, ela é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Ou seja, meus irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há outro modo, meus irmãos, para que essa fé atinja, essa fé salvífica atinja o nosso coração, que não seja a pregação do Evangelho. Não há outro modo. Por isso que eu fiz questão de realmente iniciar o estudo falando um pouco dessa fé natural, porque uma fé natural, uma fé humana, jamais vai alcançar esse entendimento. Jamais vai alcançar esse propósito de Deus na vida do homem. Meus irmãos, e o texto pelo qual fala muito bem sobre essa ordinariedade operada pelo ministério da palavra, está descrita lá em Romanos 10, do versículo 14 ao 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha aí, irmãos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Os irmãos estão vendo, irmãos, que a fé, essa fé salvífica, ela só vem se o Evangelho for diretamente pregado e anunciado a esta pessoa, a este homem, a esta mulher. Aqui Paulo deixa claro aqui a igreja de Roma, os irmãos, que é pela pregação do Evangelho que essa fé salvífica alcança o coração do homem. Pois bem, igreja, vamos caminhar com o estudo. E por este também, acompanha comigo, e por este também, e pela administração do batismo e da ceia do Senhor, pela oração, e por outros meios prescritos por Deus. Ou seja, amém. Não é aqui mesmo, olha lá, isso mesmo. E por este também, e pela administração do batismo e da ceia do Senhor, pela oração e por meios prescritos por Deus. Meus irmãos, a ceia e o batismo são ordenanças vindas de Deus. Então, quando aqui a confissão de fé fala que a fé salvífica, a fé salvadora, ela alcança o eleito ele reconhece e ele sabe a importância que é essas duas ordenanças de Deus. E exercê-las, exercer a ceia, exercer o batismo, faz com que essa fé salvadora, ela seja nutrida. E aqui, meus irmãos, na confissão de fé, não é somente a ceia e o batismo, mas a confissão de fé aqui fala também que esta fé salvadora, ela é nutrida na oração, ela é nutrida por outros meios prescritos por Deus. Que meios são esses, irmãos? A leitura da Escritura Sagrada, uma vida devocional, uma vida santa diante de Deus. Realmente a congregação com os santos, a comunhão com os santos, o culto público. São vários meios, meus irmãos, que esta fé, ela é nutrida na nossa alma. A fé, meus irmãos, ela precisa ser a cada dia trabalhada. Ela precisa ser a cada dia nutrida na nossa vida. Foi o que a confissão de fé está dizendo aí, no último tópico. Essa fé a cada dia ela é aumentada e fortalecida. Vamos ver a referência? Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Olha o que Pedro está falando aí, irmãos.
desejei ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, um coração de um eleito, igreja, um coração que é movido por essa fé salvífica, este eleito, este salvo em Cristo Jesus, ele tem esta fé que é a cada dia nutrida e trabalhada. Essa fé, meus irmãos, ela precisa ser a cada dia, de fato, aumentada e fortalecida. E nós vemos muitas vezes, igreja, são crentes, servos do Senhor, em que esta fé, e nós vamos ver um pouco mais à frente aqui no estudo, que essa fé, ela diminui de grau com o passar do tempo. Por quê? Porque é uma fé que não é trabalhada no dia a dia. É uma fé que não é regada à oração, à súplica, à leitura da Escritura, a devocionais, a uma vida piedosa, santa diante de Deus. Ou seja, temos que ter essa posição que Pedro falou aqui. Desejei ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Os irmãos, que é o alimento que vem da eternidade de Deus, que é a sua palavra santa, um evangelho simples, puro, que nutre essa fé dentro de nós, para que possamos caminhar firmes, seguros, para uma eternidade com Deus. Pois bem, irmãos, vamos passar ao segundo tópico. Essa fé salvadora, irmãos, é uma fé que ela gera frutos na vida do cristão, do eleito, do salvo em Cristo Jesus. Meus irmãos, a pergunta que eu faço para a igreja nessa manhã é a seguinte: o que esta fé salvífica produz em nossa vida? Quais são os frutos que essa fé salvadora ela gera no coração de um verdadeiro crente? Então ali, meus irmãos, nós vamos ver nesse slide que a confissão de fé aqui ela enumera os frutos que são gerados na nossa vida quando temos essa fé salvífica dentro de nós. Vamos lá? O primeiro fruto é, por esta fé que Deus colocou em nosso coração, um cristão ele crê ser verdade tudo quanto é revelado na palavra, segundo a autoridade do próprio Deus. Ou seja, quando a fé salvífica ela está presente na vida da pessoa, irmãos, ela não crê em outra fonte que não seja a fonte gloriosa da palavra de Deus. Pode ser apresentado qualquer outra coisa para esse crente, para este irmão, para essa irmã, mas ele sabe, tem total convicção que a palavra é a única fonte, é a única regra de ética e fé para a nossa vida. E nós vemos, irmãos, que as pessoas às vezes são confundidas, são deturbadas por falsos mestres, falsos profetas, igrejas que se dizem cristãs, mas na verdade não são cristãs, são seitas religiosas, que inculcam ensinos falsos e que não estão ligados realmente à genuidade que há na Escritura Sagrada. Mas o eleito, ele sabe que a palavra ela é suficiente, ela é inerrante e ela é infalível. Infalível. Os irmãos, o texto referente a esta passagem está ali em Atos 24:14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita,
Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Paulo aqui, irmãos, estava sendo atacado pelos fariseus, dizendo que todo o entendimento que ele tinha era um entendimento de uma seita. Mas ele deixou claro ali para ele o seguinte: olha, o que vocês chamam de seita, o que vocês têm um entendimento distorcido, não é o entendimento que eu tenho, mas é o entendimento daquilo que os meus pais me ensinaram. É o entendimento que a palavra de Deus deixou através da lei e dos escritos dos profetas. Ou seja, é a genuidade da palavra, igreja. Paulo quis dizer isso aqui. Eu não vivo segundo preceitos de seitas religiosas, do farisaísmo, não. Mas eu vivo segundo a inerrância da palavra. Por quê, irmãos? Porque em Paulo havia uma fé salvadora, uma fé salvífica, que fazia o coração dele crer somente na palavra de Deus. Outro fruto, igreja, que a confissão de fé trata aqui, os irmãos, que também um cristão que tem essa fé salvadora, salvífica, ele aprende uma excelência nela acima de todos os outros escritos e todas as demais coisas do mundo. Essa referência, meus irmãos, está ali em Salmos 19, versículo 7. Olha lá, a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os irmãos estão vendo o que essa fé salvadora gera no coração do homem, igreja? O que essa fé salvífica, ela faz com a nossa vida? Ela transforma o nosso entendimento. Ela faz de um coração antes pecaminoso e distante de Deus, ser um coração transformado em que essa fé salvífica te faz entender plenamente, sem dúvida nenhuma, o plano redentor de Deus. Por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela faz o eleito entender os desígnios de Deus. Outro fruto que a palavra, a confissão de fé, ela deixa claro que um cristão que tem essa fé salvífica, ele entende que na palavra se demonstra a glória de Deus em seus atributos, a excelência de Cristo em sua natureza e ofícios, e o poder e a plenitude do Espírito Santo em suas obras e operações. Também, meus irmãos, este salvo, este eleito em Cristo Jesus, que tem uma fé salvífica, olha aí, ele reconhece tudo isso, ou seja, um cristão que é capacitado a confiar sua alma irrestritamente à verdade assim crida. Essa referência, meus irmãos, está lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12. Olha lá o que Paulo fala. E é por isso, estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A fé salvadora te faz entender, meu querido, que os sofrimentos pelos quais passamos nessa vida, as adversidades e tudo aquilo que é relacionado a esse período pelo qual estamos nesse mundo, meus irmãos, o eleito sabe que a fé dele está sendo provada. A fé salvífica que saiu da eternidade de Deus, alcançou o nosso coração desde a fundação do mundo. Essa fé precisa ser provada. Essa fé precisa ser a cada dia tratada, trabalhada. Porque senão, irmãos, de fato, vamos ter uma fé meramente humana. Uma fé passageira.
uma fé com um pensamento positivo. E não é isso que Deus quer para nós, irmãos. Deus quer que realmente tenhamos uma fé salvífica para crermos nos intentos do Senhor, para crermos no projeto redentor dele em favor da nossa vida. Outro fruto também, que a confissão de fé, meus irmãos, ela deixa claro aqui, é que esta crença, realmente essa experiência que o servo, o salvo, ele tem no Senhor, faz ele também agir em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. Acompanha comigo, igreja. Prestando obediência aos mandamentos. Ou seja, tudo que a Bíblia ensina, tudo aquilo que é doutrina bíblica, este eleito ele procura entender e praticar. A fé salvífica faz isso. E essa referência está lá em João 15, versículo 14. Olha lá, irmãos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ou seja, um eleito que tem a fé salvífica dentro de si, ele é amigo de Deus. E sendo amigo de Deus, ele obedece à lei do Senhor, obedece a sua palavra e procura praticar essa palavra. Não fica somente na teoria, irmãos, mas é uma fé a cada dia praticada, vivida no dia a dia desta pessoa. Vamos lá. Também um outro fruto que é gerado num coração que tem uma fé salvífica. Meus irmãos, este homem, esta mulher, ele realmente entende a fé salvífica e ele começa a cada dia ter uma posição de tremer mesmo, realmente, diante das ameaças que estão aí fora. Realmente daquilo que o Senhor já falou na sua palavra, que nós devemos ser preservados, que nós devemos cuidar da nossa vida. Essa referência está lá em Isaías 66, versículo 2. Olha lá, irmãos. Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ou seja, muitas coisas que estão acontecendo nos dias atuais, irmãos, a palavra já descreveu, já nos alertou, já deixou claro daquilo que iria acontecer e de que ainda vai acontecer ainda. Ou seja, um crente, um servo de Deus que tem a fé salvadora dentro dele, igreja, ele realmente ele sabe aquilo que está por vir e ele é vigilante, porque a palavra ensina, a palavra exorta e a palavra edifica. Pois bem, igreja, outro fruto também que essa fé salvífica gera no nosso coração, esse crente, ele abraça as promessas de Deus para essa vida. E para que esta por vir, ou seja, foi o que eu disse logo atrás. Você entende aquilo que você precisa viver nessa vida, aquilo que precisa ser prioridade na sua vida, e você entende aquilo que está por vir para você. Essa referência está lá em Hebreus 11, 13. Acompanhe comigo, irmãos. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Ou seja, a fé salvífica faz um crente entender que ele é peregrino nesse mundo, que a morada dele não é aqui, e que um dia ele vai realmente retornar para a sua morada original, que é o céu, que é a glória com o Senhor. A fé salvífica, ela faz isso, irmãos. E outro fruto também
que é gerado na vida deste homem, desta mulher, que tem a fé salvífica, que é, entretanto, os principais atos de fé salvífica possuem relação imediata com Cristo. Aceitar, receber e confiar exclusivamente nele para a justificação, santificação e a vida eterna em virtude do pacto da graça. Essa referência, ela está lá em Atos 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Foi o que eu disse no início aqui do estudo, irmãos. A fé salvadora é algo que o Espírito Santo gera no coração do eleito, para que você creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, crendo que Ele é o único mediador entre nós e Deus, para uma vida eterna somente nele. É isso que a fé salvífica, meus irmãos, ela gera na nossa vida. Pois bem, irmãos, vamos para o terceiro tópico e último dessa aula sobre a fé salvífica. Meus irmãos, e nós precisamos entender, e a confissão de fé deixa claro, que esta fé, embora ela possa ser diferente em graus, ela pode ser fraca ou forte. Lembra o que eu falei no início da aula? Uma fé que não é nutrida, irmãos, uma fé que não é trabalhada no dia a dia, ela tem essa diferença de grau. Por isso que nós vemos no meio da igreja, às vezes, muitas pessoas que têm uma fé forte, uma fé inabalável. Por quê? Porque é uma fé que é nutrida com oração, com leitura diária das Escrituras, com devocionais, com oração. Então, quando essa fé não é nutrida, o que acontece? Ela é de menor grau. Não é que você não tenha a fé salvífica. Você tem a fé. Deus colocou no seu coração. Deus te fez entender o desígnio dele. Porém, é uma fé fraca. Mas nessa manhã, meus irmãos, Deus quer nos ensinar que devemos ter uma fé forte nele, para que a cada dia possamos entender os desígnios dele. Essa referência está lá em Hebreus 5, versículo 13 e 14. Olha, acompanha comigo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha aí, irmãos, nota que a palavra é clara, que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha aí o que a fé salvífica faz, irmãos, uma fé forte do Senhor. Você tem todo esse benefício da parte dele. Também, meus irmãos, ainda assim, como as demais graças salvíficas, mesmo se for pequeníssima, ela é de um tipo e de uma natureza diferente. Ou seja, como acontece com todas as demais graças salvíficas, daquela fé e da graça comum que os seguidores meramente professos possuem. Essa referência está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Olha lá, acompanha comigo, irmãos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Simão Pedro, meus irmãos, é um exemplo aqui desta fé salvífica. Porque olha lá, ó, era uma fé que estava igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a característica da fé salvífica. É uma fé que é ligada realmente à salvação em Cristo Jesus. E, por isso, acompanhe comigo, irmãos, mesmo que seja muitas vezes atacada e enfraquecida, porque a nossa fé ela é provada, eu disse isso no início do estudo,
ainda assim alcança vitória. A fé salvífica, irmãos, por mais que ela seja provada, tratada no dia a dia, e nós somos provados, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, igreja. Ele nos abençoa. E essa referência está lá, ó. João capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória daquele que vence o mundo. A nossa fé. Que fé é essa? Fé salvadora. Fé salvífica. E finalizando nosso estudo, concluindo, meus irmãos, este crente, ele entende que ele a cada dia precisa mirar, viver naquele que é o autor e também consumador dessa fé salvífica. Essa referência está lá em Hebreus, são duas referências na verdade, né? Colossenses 2:2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo Jesus, e lá em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria em que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Meus irmãos, só aquele que está à destra do trono de Deus pode gerar fé salvífica em nosso coração. Realmente, irmãos, firmamos nele. Estejamos a cada dia com essa fé salvadora dentro de nós. Meus irmãos, e finalizando esta aula, é um dos expoentes da teologia reformada. Se os irmãos não ouviram falar, pesquisem sobre esse nome. Esse homem, ele morreu recentemente, era R.C. Sproul. E ele disse uma coisa, meus irmãos, relacionado à fé salvífica, que eu quero deixar aqui para os irmãos aqui, para nós finalizarmos essa aula. Porque certa vez ele foi indagado com a seguinte pergunta, R.C. Sproul. A pergunta que foi feita a ele foi a seguinte: o que produz a fé salvífica em Cristo Jesus? De onde vem essa fé? E ele respondeu o seguinte, irmãos: a regeneração, ou seja, uma vida regenerada, ela precede a fé. Um eleito, meus irmãos, ele tem uma vida regenerada. A vida muda, as práticas, meus irmãos, mudam, a rotina muda, tudo muda, porque a fé salvífica alcançou esse coração. E ele diz mais: isto é o poder da fé, o poder de crer em Jesus. Não é o resultado de um ato de nossa vontade independente. Nós não escolhemos ter essa fé. Pela nossa natureza caída, irmãos, era natural que a gente tivesse essa fé realmente sentimental, essa fé humana. Mas louvado seja Deus, irmãos, Ele tem os seus eleitos, os seus escolhidos, pela qual Ele coloca a fé salvífica para crer no nome dEle. R.C. Sproul, meus irmãos, finalizou dizendo: não é uma vontade independente daquele que crê, mas é o fruto soberano do ato de Deus em favor da vida desse homem, mudando a disposição nos corações e dando-nos o dom da fé. Ou seja, é nossa fé, somos nós que cremos. Mas essa fé, meus irmãos, não foi criada por nós, foi criada pelo Deus da glória, o Deus que dá salvação. Por isso, irmãos, tudo vem de Deus, tudo vem dele, tudo é por ele e para ele. E como a palavra fala, irmãos, uma igreja saudável, uma igreja que tem a fé salvífica, ela entende claramente que para ele
e por Ele são todas as coisas. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus.